Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos hoje no nosso penúltimo mini curso e eu já estou ficando com saudade de encontrar vocês nas nossas noites de verão desse mês de janeiro. Sejam bem-vindos ao sexto mini curso. Obrigada mais uma vez pela grande adesão. Hoje a noite é especial. Temos como palestrantes da noite a nossa querida fonoaudióloga Maura Sanches, professora e coordenadora dos nossos cursos de aprimoramento do Cefac e dos cursos de atualização e extensão da Fonotrade, com quem eu convivo desde 2014, ou melhor, desde muito antes disso. Só que desde 2014 nós temos encontros mensais. Pelo menos uma vez por mês, a Maura vinha ao Rio de Janeiro ministrar as aulas. Então, é um grande prazer ter você aqui, Maura. E em 2020, nós nos superamos, não foi? Nós não tivemos encontros mensais, nós tivemos encontros semanais. Às vezes por semana. Foi ótimo. Essa semana, ó, a gente se encontrou sábado hoje e a gente vai se encontrar sábado de novo. Exatamente. Então, eu gostaria de convidar a fonoaudióloga Maura Sanches, que é referência na área de processamento auditivo central, que para ministrar o mini curso com o tema Processamento Auditivo, Comunicação e Aprendizagem. Passo a palavra para você. Obrigada. Bom, é lógico que eu não posso deixar de agradecer a todos vocês pela presença. Eu fiz aí uma pressãozinha, né? Eu quero chegar em 1000, eu quero chegar em 1000. E a gente quase chegou em 1000 mesmo. Acho que eu vou até dar uma arredondada. E estou muito feliz de estar participando dessa iniciativa da Alegra, que eu acho que nesse momento que a gente vem vivendo há tanto tempo, não é? E que vocês estiveram com a gente durante o ano passado inteiro. E essa ideia assim da Alegra de dar esse presente para vocês no mês de janeiro, que a gente sabe que é tão difícil, não é? Para fonoterapeuta, para a gente ganhar dinheiro, né? Vamos falar abertamente. E a Alegra ter proporcionado isso, esses 6 encontros, é de uma grandeza muito especial, não é, gente? Gostei bastante. 7 encontros, desculpa. O meu é o sexto, tem mais um, não é? Então, estou muito feliz. Lógico que eu vou fazer na aula, é uma coisa mais abrangente, tá? E onde eu quero mostrar mais uma vez para vocês e para os novos alunos essa forma que eu penso o processamento, não é? O processamento fazendo parte de um contínuo de aprendizagem e comunicação e não sendo um ser à parte da comunicação e a aprendizagem. A gente vem ouvindo ao longo dos anos, o paciente tem dislexia, putz, além de tudo ele tem problema de processamento auditivo. Muitas vezes a gente tem uma comorbidade mesmo, mas outras vezes a gente está falando de um único problema, tá certo? Que compromete esse processamento da informação e a comunicação e a aprendizagem. Então, é esse olhar que a gente vai discutir hoje. Diferente das outras aulas, né, que eu sempre falo para vocês, interrompam, façam perguntas, é lógico que com uma turma tão grande, isso não é possível, né? Então, a Alegra já apresentou o esquema, a aula será dada e depois fazem as perguntas pelo chat, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, vamos lá. Nós sabemos que o cérebro muda por meio da aprendizagem. Nós sabemos também que a gente pode dizer sem medo de errar que a aprendizagem via auditiva é
a mais importante, a que traz mais informações, a que traz mais modificações para o cérebro. Se houvesse ainda alguma dúvida em relação a isso, eu gostaria só de citar, não é? O que os estudos vêm comprovando, que indivíduos que perdem a audição vão se aproximando cada vez mais da perda de funcionalidade do cérebro. Então, é possível viver sem enxergar bem, como eu, por exemplo, e manter um cérebro funcionando e funcionando bem, graças a Deus, e a um bando de exercício e estudo que a gente faz para se manter funcionando bem, mas não é possível manter um cérebro funcionando bem se a gente perde a audição. Tá? Então, se houvesse alguma dúvida, já está esclarecida. É a entrada mais importante para o funcionamento cerebral. E então, nós vamos ter uma conversa sobre esta via na e a importância dessa via, interferência, a participação dessa via na comunicação e na aprendizagem. Então, sabemos que o processo de fala é complexo e envolve não somente o mecanismo auditivo, mas ele envolve o mecanismo auditivo, o cognitivo, a linguagem. Isso, na maioria das vezes, ocorre simultaneamente. Eu escuto melhor se eu conheço o assunto, se eu tenho o vocabulário, tá certo? O meu vocabulário vai aumentar se eu escutar bem e conseguir manter a atenção no que eu estou ouvindo. E tudo isso, então, vai ocorrendo simultaneamente. Enquanto eu estou falando aqui, vocês estão processando o que eu acabei de falar, continuam me ouvindo para processar em uma sequência o que eu estou falando. E vocês ainda vão ter que fazer a análise se o que eu estou falando agora bate com o que eu falei depois, tá certo? Então, não é porque eu já processei que isso já caiu em um vazio, não. Continua tudo acontecendo e quem faz isso é o nosso cérebro, tá certo? Bem, então, como é que esse contínuo aí do processamento da informação auditiva? O processamento auditivo, existe, lógico, o processamento auditivo periférico, eu vou falar um pouco dele lá para frente, que seria a detecção do som, que sem ele, nada do que eu vou falar agora desse contínuo aconteceria, porque se eu não detecto o som, como isso vai acontecer, não é? O processamento central, fonêmico, como é que isso vai acontecer? Então, houve uma detecção de som e esse estímulo acústico ele é enviado via nervo auditivo para áreas que vão analisar esse estímulo auditivo. Então, são as vias auditivas no tronco encefálico e no córtex auditivo primário, principalmente do hemisfério esquerdo, que é onde há o processamento mais importante dos sons da fala, mas também há análises no hemisfério direito principalmente de sons não verbais, que também pertencem à fala. A fala é composta de sons verbais e de sons não verbais, certo? O processamento fonêmico, ele se refere à análise das características acústicas, tá? Então, as características acústicas da palavra, de cada fonema, serão analisadas para que haja a decodificação, para que depois a gente consiga discriminar. Vou falar um pouquinho para frente desse processo.
Depois, então, do processamento fonêmico, nós entramos com o processamento linguístico. Então, o sinal vai receber um significado, tá? Isso começa se transformando em palavra no giro de Heschel, mas, lógico, as áreas mais importantes são área de Wernicke, giro angular, para fazer são as áreas associativas, e, finalmente, o pré-frontal, o frontal, tá certo? O córtex pré-frontal e o frontal, onde nós vamos planejar uma resposta, tá certo? Então, desde a entrada, esse planejamento do frontal depende da nossa entrada. Se a minha entrada não for eficiente, ela vai interferir até a resposta. E se a minha área superior, linguagem, atenção e memória, não for eficiente, ela não vai permitir que eu usufrua da análise que eu fiz. Então, essa separação que a gente faz é para explicar, é para entender, mas começa na detecção do som e só termina com sucesso a hora que a gente dá uma resposta que está adequada ao estímulo que entrou, seja ela verbal, gráfica ou motora. Então, como acontece aí com esses estímulos, né? Como é que eu consigo decodificar e discriminar esses sons? Como é que eu me preparo para isso? Recebo os estímulos auditivos pela orelha. Esses estímulos auditivos são analisados e são transformados em padrões neuroelétricos, que constituirão o modelo neuronal do que a gente ouve e será armazenado na memória de longo prazo. Então, eu ouvi o P de papai, eu analisei, o P então é um fonema curto, tá lá na frequência dos 500, 1000, né? Tá na frequência mais grave, tá? Tem uma intensidade fraca quando ele tá sozinho, porque ele é surdo, e faço essa análise, transformo, não é, num padrão que será armazenado na minha memória de longo prazo. Quando eu ouvir novamente esse som, ou na palavra papai, ou na palavra pato, ou na palavra pires, e eu for analisar este som novamente, que é a parte que eu estou decodificando, a hora que eu estou analisando, eu estou decodificando, eu vou jogar essa análise lá para cima, para buscar o quê? O meu padrão neuronal deste som. E vou trazer, então, da minha memória de longo prazo para minha memória de curto prazo, a análise que eu tenho com a análise que eu estou recebendo, que eu acabei de fazer. Se houver o pareamento, o que eu ouvi é igual ao que está armazenado, eu discriminei. Se não houver o pareamento, eu analisei, eu decodifiquei, mas eu não discriminei, porque eu não sei o que é aquilo. Ou eu não tenho esse padrão e vou criar um novo padrão, tá? Neuronal, para ouvir uma segunda vez, ou eu fiz alguma coisa errada, ou na hora que eu criei o meu primeiro padrão, ou agora nesta análise. E aí eu fico procurando e essa minha discriminação pode se tornar bastante ineficiente. Tanto por conta, e é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tanto por conta de uma falha que eu tenha tido na minha análise, como por conta de eu não trazer para minha memória de curto prazo com eficiência,
Ou quem sabe de eu não ter mandado para minha memória de longo prazo, para eu conseguir fazer esse pareamento. Tá certo? Então, a minha falha de discriminação não necessariamente ela se deve a uma falha de decodificação. Ela também pode se dever a uma falha de memória. E aqui entra a importância da gente fazer um diagnóstico diferencial com um exame de processamento auditivo. Afinal de contas, é auditivo ou não é auditivo? É isso que o exame vai dizer para vocês, tá certo? Então, detecto o som, faço análise, vou fazer o pareamento, tá certo? Com os padrões neuroelétricos da memória de longo prazo, e isso permite que eu discrimine. Falo, corrigi isso em outra aula. Discrimine, tá bom? Discrimine o som. Isso é discriminação. Isso aqui, análise, é decodificação. Quando eu faço o pareamento, é discriminação, ok? Vamos lá. Então, para que esse contínuo, né, ocorra com eficiência, nós simplesmente precisamos que todo esse sistema, desde o periférico, esteja funcionando com eficiência. Está bem? Tá? Então eu preciso ouvir, é a primeira coisa. Eu preciso ouvir. Se eu não ouço, nada disso acontece. Eu preciso analisar, mas eu preciso também ter competência aqui em áreas superiores para fazer o pareamento do que eu estou ouvindo com o que eu tenho em memória de curto prazo, em memória de longo prazo, ok? Tá? Então, aqui eu fiz o modelo para vocês do fonema, mas se vocês pensarem que com a palavra vai acontecer a mesma coisa. A gente ouve uma sequência de palavras que são analisadas, tá certo? A gente tem que respeitar essa ordem que essas palavras aparecem, ok? E eu vou dar significado para isso a hora que eu fizer o quê, gente? A hora que eu parear com as informações que eu tenho sobre essa palavra na minha memória de longo prazo. Se eu não conseguir fazer esse pareamento, eu não vou compreender. Tá certo? Então, se eu ouço agora uma palavra em japonês, eu não falo japonês, tá certo? Tirou Ritini Sanshi, eu não sei falar mais nada. Eu vou analisar, provavelmente vou analisar muito bem, porque a gente, fonoaudiólogo, só faz isso, só analisa o que o outro fala o tempo todo, a gente é muito bom nisso. Vou analisar. Vou compreender? Não. Por quê? Porque eu não tenho isso, esse vocábulo na minha memória de longo prazo para trazer o significado, tá? Então, eu fiz com fonema, com a palavra acontece a mesma coisa, e se a gente pensar, então, em uma sequência de palavras, isso vai acontecer e vai demandar mais ainda memória, porque eu tenho que segurar essas palavras na mesma ordem que elas entraram para conseguir dar um significado para a frase, não só para a palavra sozinha, tá certo? Então, esse contínuo, ele serve para toda a comunicação oral. E, portanto, será importante, e por que não dizer, será a base da aprendizagem de leitura e escrita, se esse sistema estiver funcionando bem. Eu sei que se eu não tiver audição, ainda assim eu posso me alfabetizar e eu posso aprender por outras vias, tá certo? Mas esta é a via mais fácil, mais rápida e que tem uma abrangência maior, ok? Bom, então a gente recebe o nosso paciente lá no consultório, tá? Antes de qualquer hipótese diagnóstica, tomem cuidado com isso.
tá? Para a gente não fazer as hipóteses antes da gente saber informações básicas. Então, eu preciso saber como o meu paciente respira, como o meu paciente dorme, quanto ele ouve e qual a qualidade do som que ele ouve, que chega na orelha interna, tá certo? Então, antes de qualquer outra coisa, atenção, processamento auditivo, linguagem, ok? A gente tem que saber essas informações. Parece besteira estar aqui colocando numa aula como essa um assunto tão básico e tão esquecido, tá certo? Então, não vão adiante, não façam uma avaliação de linguagem sem saber quanto o paciente de vocês ouve. Não façam uma avaliação de linguagem numa criança que está toda encatarrada e que vive assim, tá certo? Porque você não tem como saber se essa criança tem condições de dormir. Se ela não tem condições de dormir, ela não tem condições, ela também não vai ter condições de aprender. É durante a noite que as informações são enviadas para a memória de longo prazo. É durante o sono. Se esse sono não é de boa qualidade, a aprendizagem não vai ser terminada, não vai ser memorizada. E se esse cérebro não estiver recebendo oxigênio suficiente, ele também não vai funcionar bem. Então, qual é o sentido de fazer uma avaliação de linguagem? Não estou falando de processamento auditivo, estou falando de avaliação de linguagem. Em uma criança que eu não sei quanto ouve, se dorme e quanto respira. Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Se não veio de um otorrino, que eu não sei qual a experiência de vocês, mas a maioria não vem de otorrino. A maioria vem da escola, a maioria vem do pediatra, o pedido do pediatra, porque alguém falou para a mãe que era para levar numa fono, e para o convênio pagar tem que ter o pedido médico, então vem o pedido do pediatra, porque a mãe fala, olha, eu quero fazer isso, e vem o pedido do pediatra. Então, se não veio do otorrino, encaminha para o otorrino. Faz um exame de vias auditivas e faz um exame de vias respiratórias superiores, para depois seguir adiante, tá? Então, encaminhar para o otorrino, fazer sempre a avaliação auditiva periférica, sempre tem que ser a primeira informação antes da gente avaliar qual é, tá certo? Quais são os fonemas que o meu paciente faz, quais são as trocas que ele faz. Se eu não sei quanto ele ouve, como é que isso vai ter algum valor, tá? E na entrevista a gente também levanta bastante informação, basta que nós coloquemos no nosso questionário perguntas referentes a sono e à respiração, rapidinho, tá? Respiração bucal nasal, e aí durante o dia, durante a noite, não é? Tentar fazer um quadro disso. Tem muitas infecções respiratórias, aqui a gente tem as gripes, a gente tem aquele nariz todo cheio, a rinite, a sinusite, tem esse histórico, não tem esse histórico, ronca, baba, tá? A respiração é barulhenta, principalmente durante a noite, e é com esforço, porque não é para ser assim, não é nem para ter barulho, nem para fazer esforço. Às vezes a criança nem ronca, mas você vê aquela criança fazendo esforço grande durante a noite para respirar, tá? E a observação do rosto, tá certo? Tem face adenoidiana, os dentes são projetados para frente, o palato está alto, o rosto é alongado, são características, tem aquela olheira, tá certo? São características que a gente bate o olho na criança e a primeira coisa que vem é essa criança não respira bem,
tá certo? Acontece que essas crianças são o extremo. Você bate o olho e vê. Tem criança que não é o extremo, que tem uma disfunção e que passa despercebida, tá certo? E que não tem por que não ser levado em consideração, pelo contrário, faz bastante diferença ser levada em consideração. Ano passado, a gente estava com uma criança querendo fazer o exame de processamento e aquela forçação de barra, né? Disfunção tubária e ai, mas ela está sempre em disfunção tubária, ela está sempre em disfunção tubária, não sei o quê. Então, ó, então é o seguinte, eu não vou fazer, então vamos buscar, vamos num otorrino. Ah, que otorrino? Um otorrino que converse com a gente, um otorrino que ouça a gente. Então, ok, ele fez o tratamento, foi a mãe obedeceu à limpeza pelo menos 2 vezes por dia, antes de dormir e ao acordar, e fez os exercícios para melhor funcionamento de tuba. Novembro não dava para fazer. Eu já fiz esse exame agora, em janeiro, condições da orelha média ideais. Então, por que a gente não leva isso em consideração em casos mais leves? É lógico, aparece aquela criança lá toda cheia de meleca que não ouve nada, a gente fala, não dá para trabalhar, mas não são só essas crianças, tá certo? E com esse o fato de eu fazer muito exame de processamento e muita imitanciometria, eu comecei a ver quantas crianças não parece que estão com secreção e estão com secreção, tá? Porque a disfunção tubária fica bastante clara, não tem o que discutir, tá certo? Ok? Bem, e no sono, um checklist de qualidade do sono, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade em manter o sono, acorda várias vezes, desperta muito cedo, tá? Eu estava com um paciente, ele passou hoje no neurologista, o ano passado inteiro, lutando com essa mãe, para levar no otorrino, para levar no neuro. Então, consegui primeiro no otorrino, porque era 5 horas da manhã, essa criança estava acordada. Eu atendi às 9 horas da manhã, ele já estava exausto. Nariz tapado, tá certo? Atenção bastante comprometida, não acho que seja só por causa da respiração, por isso hoje ele estava no neuro, então eu consegui no final do ano, acho que em novembro, foi no otorrino, controlamos essa respiração, já melhorou, mas ainda assim ficou claro que, ok, além então da questão respiratória, existe um possível comprometimento atencional, tá certo? Mas eu não encaminhei para o neuro antes de conseguir melhorar a questão respiratória dele e o sono. Porque o que acontece? Tem muita criança que tem a rinite que ataca de manhã. Então, tapa o nariz de manhã, ela acorda. Não consegue respirar, tá? Duração do sono em horas. Criança precisa dormir muitas horas, tá? Cochila durante o dia. Se ela cochila durante o dia, esse cochilo é intencional ou sem intenção? Uma coisa é, existe um hábito de fazer o soninho depois do almoço, isso é um hábito. Então, ótimo, não é? Se não vai dormir a tarde inteira, se é um soninho, que a criança acorda alegre, feliz e desperta que vai fazer a lição, ótimo. Agora, se vai dormir a tarde inteira, gente, isso não é cochilo, né? Ou se ele é sem intenção. É aquela criança que dorme, aquela criança que para, dorme, aquela criança que dorme na escola, que a professora chega e pergunta para a mãe, mas escuta, ela ela dormiu essa noite? Ela está dormindo bem? Ela está dormindo poucas horas, tá? Porque ela não consegue se manter acordada. Ela para, ela dorme. Isso não é um bom sinal de funcionamento cerebral. Estou falando que tem uma lesão, não é isso, mas talvez seja um déficit de atenção, talvez seja um sluggish, não é uma criança, a gente está muito acostumado a pensar na criança hiperativa, no déficit de atenção, mas a gente também tem as crianças hipoativas,
ativas, não é? Que se caracterizam o sluggish e que tem esse tipo de comportamento. Dificuldade de ficar acordado durante o dia, tem boa disposição ao acordar, espera-se que a criança que durma bem acorde também bem disposta e perguntar se usa medicação para dormir, não é? Parece uma coisa tão longe, não é? Uma criança usa, pois é, várias atualmente usam eu sempre esqueço o nome desse, melatonina, não é? Melatonina, tem muita criança usando melatonina e a mãe não acha que isso é medicação. É natural, tá certo? Mas ela não está dormindo. Ela está precisando de um auxílio, então tem alguma coisa errada aqui e isso precisa ser bem investigado. De uma maneira geral, tá? A minha opção para esses dois, não é? Quando eu encontro falhas aqui, eu tenho preferência para encaminhar para otorrino especializado em naso, né? E sono, tá certo? Então, eu busco um profissional que tenha experiência na área, porque aí ele já olha as duas coisas, às vezes já pede o exame lá da apneia, às vezes a gente já tem uma informação importante em relação a isso, isso fica só em um otorrino, tá certo? Bom, vamos lá. Vamos entender então agora a importância, não é, de cada uma dessas questões auditivas que as análises que eu falei com vocês no início da aula. Então, a análise da frequência, a análise da duração, não é? Primeira coisa que, lógico, olhando para essa banana da fala, não é? Não tem a banana daqui, mas essa a intensidade e a frequência dos fonemas no português brasileiro, ao lado de uma audiometria, tá certo? Fica claro que eu preciso ouvir para adquirir a fala, tá certo? Eu tenho fonemas, ó, tá aqui o B e o P que eu falei que era 500, né? 1000 é 500 mesmo. Fonemas mais graves, com um pouco mais de intensidade, fonemas de frequências medianas, tá? Aqui com intensidade 25, que já é baixinho, tá? Até fonemas mais agudos e com uma intensidade bem fraca. Vocês veem um V e um F, eles têm eles são feitos por volta de 15 dB, que é um som bem baixinho, bem baixinho. Então, eu preciso ter audição normal para conseguir ouvir todos os fonemas e poder analisá-los, tá certo? Ok? Eu preciso fazer uma audiometria antes de qualquer avaliação de fala, de linguagem, de comunicação, de aprendizagem, para saber se o meu paciente ouve aquilo que ele não está aprendendo. Será que ele não está aprendendo porque ele não ouve? Será que ele não está aprendendo por quê? Então, este é o nosso primeiro, essa é a nossa primeira informação, tá certo? Quanto ouve. E eu preciso saber, ó, tem fonema aqui de 250 até 8.000 Hz. Esse negócio de parar a audiometria de criança em 4.000 Hz é um pepino, porque tem um monte de coisa que fica sem a gente saber se a criança ouve, se a criança não ouve, tá? As palavras, elas são formadas, não é? Pelos fonemas e elas têm a entoação, tá? A tonicidade, formando um contorno acústico. Isso tudo precisa estar funcionando bem para que essa palavra seja jogada lá na minha área associativa, bem analisada, tá? Então vamos lá. Fonemas, a gente já começou
vendo o linear, e agora vamos ver as análises mesmo em relação à frequência e à duração. Quando eu faço troca de fonemas, tá bom? Vou pegar aqui um fonema para vocês. Vou pegar uma troca tão comum, sh, s, sh, purs, tá certo? Ponto articulatório, né? A gente fala, isso é troca por ponto articulatório. Só ponto articulatório? Por que ponto articulatório só? Tem certeza que é ponto articulatório? Não tem mais nada aí? A gente tem fonemas que são longos, os dois são fricativos. Os dois são fricativos. A gente tem um espera aí, que é pouquinho antes de 4.000 Hz e uns que é um pouquinho depois de 4.000 Hz. Uma diferença de frequência bastante pequena. Uma falha na análise dessa pequena diferença de frequência em um curto espaço de tempo pode impedir que eu perceba a diferença entre esses sons, que eu analise erradamente e não consiga fazer a decodificação, ok? Então, esta seria uma troca por frequência. Se a gente pegar aqui, há um tempo, em uma aula, numa aula do aprimoramento, a gente estava falando de leitura escrita, não sei o quê, e aí a aluna falou assim: o meu paciente troca B por D. A gente não estava com isso, a gente estava falando de leitura escrita. Imediatamente, todas nós falamos isso é visual. Sem exceção, nem a professora falou a mesma coisa, isso é visual. B por D é visual. Você já vê lá a bolinha do lado, a bolinha do outro, e ele está fazendo a inversão. Ela falou assim, então, mas ele troca P por T também. Aí a gente falou, bom, então não é visual. E aí a gente pegou isso aqui. A gente foi olhar, vamos ver como é que é. E a gente viu que o P e o D, o B e o D, o P e o T, eles são fonemas com a mesma duração, com intensidade bem próximas ou iguais, e que tem uma diferença de frequência. E mais uma vez, então, a orientação para este paciente foi trabalhar percepção de frequência rapidamente em um curto espaço de tempo. Não é ficar pi, pi, não é, desculpa, eu fiz duração. Pi, pi, não é isso, mas é bem rapidinho. Uma modificação bem rápida, bem curtinha, como são os nossos fonemas, tá certo? Então, se eu tenho uma troca, seja ela na fala, seja ela na escrita, primeira coisa que eu olho, ouve ou não ouve? Segunda coisa que eu olho, frequência. Pode ser uma falha em frequência? Terceira coisa que eu olho, na verdade, a segunda coisa que eu olho é duração, a terceira que é a frequência. Terceira coisa que eu olho, duração, tá certo? Então, aqui na duração, a gente tem, vou pegar o exemplo clássico, o Urá e o Lá, tá certo? Que a gente aprende, o Urá vibra, o Lá não vibra. Vamos ser mais diretas. Não é exatamente isso, não é? Porque quando eu falo pera, eu dou uma batidinha, né? Eu falo perra, eu não fico vibrando a minha língua. Nenhum paciente, a gente não quer que nenhum paciente saia fazendo isso. Perra, serra, não é? A gente quer
só a batidinha. Rá, lá. Então, qual é a diferença? Ponto articulatório, tudo é a mesma coisa. Mais uma dá uma batidinha e a outra fica um pouquinho também, porque a gente não fala pelo, a gente fala pelo, tá? Ela fica um pouquinho. E o meu ouvido tem que perceber essa pequena diferença de bater e de ficar. Então, isso é percepção de duração, tá certo? Eu também tenho percepção de duração nos surdos e sonoros, e eu também tenho percepção de duração nesses pares aqui, tá? Se a gente pega um editor de som, como o Audacity, por exemplo, e eu falo um Fá, e aí eu venho aqui e corto essa onda e só deixo esse piquinho, vocês podem fazer isso. Vocês vão ter vocês vão ter a percepção auditiva disso. O que era Fá vira Pá. O que era Sá, auditivamente para mim, vai virar Tá. Eu descobri isso. Logicamente que isso está descrito na literatura, eu nunca tinha lido. Eu descobri isso. Eu tinha 3 pacientes idosas com implante coclear. As 3 eram pacientes do Dr. Mangabeira, ele tinha encaminhado para eu fazer o tratamento. As 3 com o mesmo aparelho, o mesmo era Medel. As 3 ouviam Tá. E vou eu, depois de muitas tentativas, né? Eu falei, bom, eu evitei ao máximo perguntar para ele, mas eu chega uma hora que você fala, bom, eu não sei o que é isso, eu vou falar com quem eu acho que sabe, né? E aí eu fui falar com ele, falei, doutor Mangabeira, eu tô, não sei o que fazer, porque, olha, tá todas as 3 pacientes, eu falo, sai, elas ouvem Tá. E aí ele virou para mim, ele confiava em mim, ele tinha mandado os pacientes para mim, né, gente? Ele virou para mim e falou assim, Maura, você não sabe? Eu falei, eu não sei, ué. Aí ele falou, é duração, isso é duração. Isso foi algum programa, no programa que foi feito do implante, houve um corte antes da hora. Então a gente passa essa informação, elas vão reprogramar e o paciente vai ouvir esse Sá. Tá certo? Então, e aí eu fui para o Audacity e fiz a experiência, para eu ter a experiência auditiva, e falei, então é isso mesmo, tá certo? E são esses os pares que nós vamos ter as trocas quando a questão for duração. Vocês veem plosivas e fricativas, PIF, BIV, TIS, DIZ, tá certo? Ok? Eu quero crer que todas as trocas que os nossos pacientes fazem e que porventura a gente não consiga explicar, que a gente fala, nossa, ele faz uma troca que não tem nada a ver, é porque a gente não sabe explicar, mas tem um motivo auditivo para isso, tá? Com certeza, tá certo? Ok? Bem, então aqui nós garantimos a percepção, a decodificação do sinal, essa primeira parte. Se ele tiver falha nesta primeira parte, o que eu vou ter que fazer, gente? Bom, tem perda auditiva, vai protetizar. Tem dificuldade de percepção de duração, vamos fazer o treino dessa percepção de pequenas diferenças em duração em um curto espaço de tempo. Todo mundo sabe que eu trabalho com Morse para fazer isso, tá? Tem problema em frequência? Vamos trabalhar com percepção de pequenas diferenças em frequência em um curto espaço de tempo. Todo mundo sabe que é difícil trabalhar isso, que a gente vai tentando, fazendo aí umas gravações no Audacity para tentar conseguir. Não é tão fácil como o de duração por causa do Morse, tá? Então, eu vou caracterizar, tem os dois, tem frequência e tem duração, eu vou trabalhar com a percepção dos dois, para
preparar o meu paciente para analisar bem os sons da fala e jogar essa análise bem feita em área associativa, para não ser, que é para a análise não ser um impedimento da compreensão, ok? Bem, paralelamente a essas questões de decodificação de fonemas, nós temos a percepção desse contorno acústico, a percepção da música da fala, tá certo? Então, aqui a gente percebe esses padrões temporais, essas músicas, que são determinantes quando a gente põe uma prosódia emocional, não é? Quando eu estou feliz, o que eu faço para transmitir que eu estou feliz? Qual a primeira coisa que eu faço? Eu agudizo a minha voz. É aí que eu mudo. Ninguém vai ficar lá num velório falando com essa vozinha fininha e alegrinha, não é? Lá para cima. E quando eu tô mais, tá certo? Contida, que eu tenho aqui, eu vou dar uma diminuída na minha intensidade, vou dar uma diminuída na minha frequência. É assim que eu modifico a minha prosódia, tá? Como é que eu mudo a minha prosódia linguística? Como é que eu faço para transformar lá fora está chovendo em lá fora está chovendo? O que eu mudei aqui? Para vocês saberem que eu estou perguntando. Eu mudei a minha entoação, eu mudei a música da minha fala. Então, é isso que a gente está falando quando eu estou falando em contorno acústico. É esta percepção que não é fala, mas é linguagem. Eu também estou transmitindo informações. E é auditivo, é som, é análise auditiva, tá certo? Então, eu, paralelamente à análise fonêmica, eu faço a análise dos padrões temporais, da música da fala. Isso vai ser analisado simultaneamente para depois ser juntado e aquele pat ou com ser integrado e ser jogado lá em área associativa como pato, tá certo? Ou lá fora está chovendo e não lá fora está chovendo, tá certo? Ok? E para que isto aconteça, o que a gente precisa ter funcionando muito bem? O corpo caloso, que vai possibilitar que essas análises sejam integradas e possam alcançar as áreas de compreensão para serem, então, compreendidas e se transformarem em uma mensagem, ok? Então, aqui eu tenho, desculpa, gente, aqui eu vou ter que trabalhar a percepção, tá certo? Da tonicidade das palavras, eu vou ter que trabalhar a percepção da tonicidade de uma frase, a percepção de qualquer variação de frequência, de duração que transmita alguma mensagem, tá? Ok? Também eu falei que eu mudo a frequência, eu não mudo só a frequência quando eu estou feliz, eu mudo a velocidade também, a duração fica diferente, eu falo mais rápido, tá certo? Ok? Mesmo a pessoa mais calma costuma modificar a velocidade também, além da frequência e a própria intensidade. Bom, e agora então aqui na integração, o que a gente precisa ver? Primeiro eu vi, não é? Analisou o verbal, analisou o não verbal, e agora vamos juntar. Então, para eu ver esse caminho, para eu estimular esse caminho, o que eu tenho que fazer? Não verbal, verbal, estímulo não verbal para dar o nome, estímulo verbal para imitar, e o treinamento de escuta dicótica que vai passar pelas regiões importantes para integração. Então, na hora que eu. E aqui eu estou fazendo avaliação. É isso que eu estou fazendo quando eu faço avaliação de processamento auditivo.
essa é a informação que eu preciso passar para vocês, tá? O seu paciente não está analisando, não está decodificando bem a fala, os sons da fala, o seu paciente não está percebendo, analisando a prosódia, o seu paciente faz as duas coisas, mas não está integrando essas análises. É essa informação que eu tenho que dar para vocês. E isso certamente vai comprometer o que vem depois, que é a comunicação e a aprendizagem. Compreender o estímulo e aprender com esse estímulo que entra. Tá certo? Ok? Bem, então vamos lá. O exame de processamento auditivo, tá? A primeira coisa e mais importante que ele vai dizer para a gente é: tem alteração no processamento da informação auditiva ou não tem alteração no processamento da informação auditiva? O fato de ter alteração no processamento da informação auditiva não exclui a possibilidade dele ter um problema de linguagem e ter um problema de atenção ou memória não decorrente da questão auditiva e como uma comorbidade. Mas também é possível que eu tenha comportamentos, né, que sugiram um déficit de memória, uma falha em linguagem, mas que na verdade são decorrentes de alterações no processamento auditivo, tá? E a partir dos resultados, o que precisa ser feito para que a comunicação e a aprendizagem sejam facilitadas. Em nenhum momento vamos enxergar essa resposta do processamento auditivo como uma resposta única do que precisa ser feito, mas como uma resposta verdadeira de que aquilo precisa ser trabalhado. Outras coisas também talvez precisem ser trabalhadas, mas aquilo precisa ser trabalhado, tá certo? Ok? Bem, então isso é uma avaliação, tá? Quando a gente pega o nosso paciente, é importante que a gente faça a avaliação desde. Eu falei que era um contínuo, não é? É um contínuo do ouvido até o frontal. Então, se eu pego um paciente para avaliar a comunicação e aprendizagem, eu tenho que avaliar tudo isso. Eu tenho que saber quanto ele ouve, eu tenho que saber se ele, como ele processa esse som, como está a linguagem, como estão as funções executivas. Eu tenho que investigar. E aqui, mais uma vez, eu vou insistir nisso. Aqui é o processamento auditivo. Se eu pego uma falha aqui, eu não estou excluindo uma falha aqui, uma falha aqui. Eu não estou falando que isso não precisa ser trabalhado, isso não precisa ser trabalhado. Eu só estou falando que isso precisa ser trabalhado. Isso é importante que todo mundo que faz o exame e que recebe a criança para trabalhar entenda, tá certo? Que uma falha em processamento auditivo não significa que só trabalhar o processamento auditivo vai resolver os problemas dessa criança. Em geral, a gente sabe que a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, não é? De análise, de compreensão e de produção, ok? Bem, então vamos lá. A avaliação tem que ser abrangente, ok? O audiologista, neuroaudiologista, vai dar as informações do diagnóstico do comprometimento periférico ou da eficiência, não é? No processamento periférico, vai dar informações sobre transtorno de processamento auditivo ou bom funcionamento de processamento auditivo e vai, no exame de processamento auditivo, identificar indícios de comprometimento de linguagem e função executiva. Eu falo assim, opa, aqui tem alteração, mas precisa ver outra coisa. Ou
aqui tá bom, mas parece que mais para cima não tá. Então eu posso falar sobre o processamento auditivo. Tá bom, não tá bom, onde não tá bom e onde tá bom. E eu vou ter indícios sobre linguagem e funções executivas. Avaliação de linguagem. Vou dar os diagnósticos dos transtornos de comunicação e aprendizagem, vou identificar também indícios de falhas auditivas e de funções executivas. Tá certo? Então, se esta criança fez uma audiometria, mas não fez um processamento auditivo, na minha avaliação, eu posso ter indícios de que seria bom ela fazer uma avaliação de processamento auditivo, assim como eu posso ter indícios de comprometimentos de atenção à memória que precisam ser investigados. E o neuropsicológico, então, não é avaliação abrangente, vai falar sobre a competência intelectual, vai falar de memória, vai falar de atenção e vai pegar indícios de comprometimentos auditivos e de linguagem, tá? Então, juntando o que um fala e os indícios que cada um dá, o que a gente faz? A gente consegue esse diagnóstico completo. E é isso que os nossos pacientes precisam para a gente poder trabalhar de acordo com a necessidade deles. Então, o papel dos neuroaudiologistas, né? Os que fazem o exame de processamento auditivo, identificar se há alterações subjacentes às dificuldades de aprendizagem, estabelecer a relação entre o déficit auditivo e a dificuldade de aprendizagem apresentada, fazer esse link é importante, tá? Obter informações sobre o processamento da função auditiva, o processamento da informação auditiva, das funções auditivas, que devem ser estimuladas para que deixem de interferir negativamente na comunicação e na aprendizagem e buscar indícios, tanto nos resultados como na história, de comprometimentos não auditivos, para ajudar a esclarecer os encaminhamentos necessários para a complementação diagnóstica. Tá? Entender que está contribuindo com o diagnóstico, que é importante para o diagnóstico diferencial, mas não é único, não pode ser só ele, tem que estar junto com os outros, tá? Fazer parte de um grupo, isso eu não estou falando para todo mundo trabalhar na mesma clínica, eu, por exemplo, sou super antissocial, eu gosto de trabalhar sozinho, não gosto que ninguém mexa nas minhas coisas, não gosto de dividir nada com ninguém, a minha sala só estou eu lá, mas eu tenho equipes, eu trabalho em equipe, não preciso estar grudada, eu trabalho em equipe, tá? Então, fazer parte de um grupo que identifique os déficits e habilite os indivíduos que buscam a nossa ajuda. Vamos para. Ainda continuo falando dos nem gosto de neuroaudiologia, não é? E, obter informação. Já falei isso, aqui está repetido, tá? Fazer parte do programa de habilitação, que eu acho que a gente tá pecando um pouco aí. Então, propondo programas acusticamente controlados de estimulação auditiva e orientando programas de estimulação auditiva feito pelos terapeutas. Nem tudo precisa ser feito pela gente acusticamente controlado, a gente pode colocar a orientação desses fonoterapeutas. O papel dos neurofonoterapeutas. Obter as informações sobre o processamento de linguagem, de leitura e escrita, não é? Fazer avaliação. Relacionar os achados da avaliação de linguagem e da avaliação do processamento auditivo. Então, na hora que vai fechar um diagnóstico, tem que ter os dois, para conseguir entender o que está acontecendo em relação a fonoaudiologicamente falando, tá? E finalizar o diagnóstico fonoaudiológico, tá? E depois disso, cabe, em grande parte, ao fonoterapeuta, não é? O que há de mais nobre, eu acho, na nossa profissão, que é estimular
o cérebro para que ele aprenda agora. Lógico, a gente tem que resolver aquela troca surda sonora que o paciente procurou a gente, tá? A gente tem que resolver isso, mas ir um pouquinho além, tá certo? Abrindo um caminho de educação e curiosidade, que vai ser trilhado ao longo da vida, capacitando o indivíduo para improvisar, encontrar formas alternativas para atingir o objetivo e assim poder lidar com as adversidades que a gente, se a gente não sabia o que era diversidade, a gente descobriu agora no ano de 2020 com o Covid. As falhas que todos nós temos e o declínio que virá com o envelhecimento, tá? Então, trabalhar os nossos pacientes hoje para que eles tenham instrumentos ao longo da vida deles para fazer o cérebro deles funcionar melhor. Bom, isso que eu queria passar para vocês. E agora, só para fazer uma propagandazinha, mostrar para vocês aqui os cursos que a gente já tem confirmados e os cursos que a gente tem programados. Então, agora no sábado tem um curso de interpretação e laudos, não é? Como interpretar os resultados, como escrever os relatórios. No dia 4 de fevereiro, início do grupo de discussão de caso, esse especificamente para quem já fez o aprimoramento, e no dia 27/2 também já confirmado o início de mais um aprimoramento em processamento auditivo, e os planos, provavelmente no primeiro semestre ainda, um curso de treinamento auditivo para quem já fez o aprimoramento, que seria para esclarecimento de dúvidas mesmo, atendimento fonoaudiológico online, que veio para ficar, eu não sei vocês, mas hoje eu tenho, assim, atualmente eu estou com 6 pacientes de fora de São Paulo. É uma quantidade significante. Pensem bem, isso faz diferença na nossa semana, não é? Um de processamento auditivo para neurofonoterapeutas, falando de casos de tratamento, e um de diagnóstico, juntando avaliação de processamento e avaliação de linguagem. Os que têm data são os que já têm data e que já estão confirmados, e os outros nós ainda vamos escolher uma data. Alegra? Pois é, né? Vocês viram por que eu disse que eu me encontro com ela toda semana? Os cursos lançados já estão confirmados e os próximos ainda, a gente ainda vai colocar as datas. Mas... Isso. Bom, Maura, peraí, deixa eu sair. no chat só tem elogios à aula, a você, parabéns pela aula, muito obrigada. Obrigada. E sempre tem que ir atrás das respostas, essa que é a verdade, não é? Muito obrigada a todas, muito obrigada, Alegra. Obrigada por Espero mais. encontrar com vocês muito ainda. E aí eu queria saber se a gente pode abrir as câmeras agora. Sim. Já estou ficando triste que amanhã é o último dia. Não é? Amanhã é o quê, Alegra? Amanhã é Sila Mesquita. Que é linguagem, não é? É a TDL, Isso, é linguagem, é de Campinas.